Quantos hoje estão tentando, você está tentando organizar o seu lar, o sonho do móvel novo, tenta e sempre está tudo travado, casa bagunçada, aquele sofá que não dá mais para sentar, sofá velho na sala. E aí você sente aquela opressão dentro do teu lar, olha as paredes e tudo parece de contra. Uma opressão que não tem fim. Sente algo espiritual que trava, não deixa você romper e nem avançar. Até mesmo aquele sonho da casa própria, o sonho de ter algo novo, uma casa bonita, uma casa maior, até mesmo sair do aluguel. Fique aqui comigo. Eu irei estar mostrando o verdadeiro caminho, a verdadeira saída, o qual você irá romper, o qual você irá trazer a paz que você precisa para dentro do teu lar, trazer a reforma, o sonho tão esperado para dentro da sua casa. Pois, muitas das vezes, a solução não está em algo físico, porque você já tentou de tudo. Você já tentou juntar dinheiro, você já tentou comprar algo novo. Quando tenta arrumar um quarto, o banheiro quebra. Quando tenta reformar a cozinha, o quintal tem algo quebrado. A solução, amado, começa pelo nosso interior. A solução está em reconhecer o mundo espiritual. Você precisa tornar o seu lar um lugar de paz. Você precisa trazer Jesus, Deus, para dentro do seu lar. Fique aqui comigo e você encontrará a saída a qual você precisa. Antes de eu começar a palavra, antes de eu te mostrar o caminho da felicidade, o caminho da verdadeira paz, o caminho que te leva a romper na área física, ao qual você precisa sair dessa situação espiritual que tem bloqueado seus caminhos. Meu nome é Ana Paula. Para quem não me conhece, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe teu like e deixe seu amém. Existiu uma casa lá em Jerusalém, um lar, o lar de Maria. Maria, a mãe de João Marcos. Marco, que escreveu o Evangelho de Marcos, esse mesmo, um homem abençoado. E Maria também era uma mulher abençoada, uma mulher de virtude, uma mulher temente a Deus. Maria tinha 44 anos. Tudo indica que ela era uma mulher viúva, porque ela tinha bastante bens. Um deles era o local chamado a Casa de Maria, e ela também era conhecida como Maria de Jerusalém. Esse local era conhecido como um local de oração, um local onde os discípulos do Senhor e o próprio Jesus Cristo se reunia para orar, para buscar a Deus. Esse local também foi conhecido como cenáculo, um local onde as pessoas se reuniam para invocar um Deus, o único Deus que é o Criador dos céus e da terra. Ali também, na casa de Maria, não só se reunia para a oração, também era um local onde muitos se refugiavam, como Pedro em Atos, após ser preso, foi solto inesperadamente, de uma forma milagrosa,
onde, após ter sido solto da prisão, ele correu para a casa de Maria. E lá estavam os irmãos, todos reunidos, porque lá as coisas aconteciam, porque lá Deus operava, naquele lar Deus habitava, naquele lar Jesus Cristo sempre se fazia presente como homem quando ele estava na terra. Aquele local era um local de paz. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 12 ao 16, diz assim: fique aqui comigo, não saia, fique até o final, porque você descobrirá como no dia de hoje. Depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rude saiu a atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Mas Pedro continuava a bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Amados, por que houve isso? Porque eles estavam ali, houve o espanto, eles estavam ali orando, era algo impossível de acontecer, Pedro ser solto, e ainda no mesmo dia. Os apóstolos foram perseguidos, o discípulo Tiago tinha acabado de ser assassinado, e Pedro foi preso pelo soldado romano. Era a época de perseguição aos homens de Deus. Então, aquele lar, aquele cenáculo de oração, estava todo o tempo se organizando para clamar pelo povo de Deus, clamar por libertação. E assim, amados, não é diferente na sua casa. Assim como esse lar se reunia, você precisa enxergar onde está errado. Não adianta você sair, comprar o melhor móveis do ano, se existe algo errado, se existe algo espiritual que precisa sair, precisa ser destravado. Maria sabia que buscando a Deus, aquele lugar, a cada dia, seria uma casa de Deus. E assim, amado, nós devemos buscar a presença de Deus, invocar o nome de Deus, invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, entra no meu lar, Senhor, toma cada parede, toma cada canto dessa casa, toma tudo aquilo que tem sido opressão. Se é na minha vida, se é eu que preciso mudar, porque, amado, nós pensamos que é o físico que precisa mudar, mas nessa lição nós estamos entendendo que primeiramente precisamos mudar o nosso corpo, o templo de Deus, essa primeira casa, para que nossa casa venha prosperar. E assim, Maria era uma pessoa. O primeiro tópico é Maria, o nome do primeiro tópico. Era uma discípula de Jesus, uma mulher temente e abençoada. Primeiro, ela decidiu, ainda com a dor de ser viúva, ainda com as situações de ter que organizar o seu lar, organizar os bens que ela tinha, criar um filho praticamente só, toda essa responsabilidade. Primeiramente, ela sabia que ela tinha que entregar essa casa que somos nós a Deus, ao Espírito Santo do Senhor. E naquela época,
ela entregou a casa a Deus. Entregou não só a casa física, que era ela, porque ela se tornou a cada dia uma pessoa bondosa, uma pessoa que buscava crescer no Evangelho de Cristo. Ela era, como eu falei, uma discípula do Senhor, aprendia com Jesus, porque era a época que Jesus estava ali, andando, passeando, fazendo as obras, fazendo os milagres. Jesus estava rompendo, ensinando aos seus, a cada dia, o que é sobreviver nesse mundo, o que é levar o Evangelho de Cristo. E Maria, a mãe de Marcos, sabia muito bem o que era isso. Ela entregou a sua vida, entregou o seu bem, aquele local, nas mãos do Senhor, como eu falei. Você invocar a Deus para que Ele entre no seu lar. Ela entregou aquele local para ser um local de oração, para ser um local que Jesus iria a cada dia estar. Assim, trazendo para nossas vidas no dia de hoje, espiritualmente, quando nós invocamos a Deus, a Jesus para o nosso lar, nós trazemos Ele para nossas vidas. Lá era um lugar de fé, refúgio. Por quê? O segundo tópico, sua casa. Como eu falei, era um lugar, um ponto crucial, onde os discípulos sempre iam, os irmãos se reuniam e Jesus andava naquele local. Por que Jesus andava ali, amado? Ali foi o local que foi feito a última ceia antes da morte de Jesus. O local onde Jesus lavou os pés do discípulo. É esse local, a casa de Maria. É lá, amado, onde tudo aconteceu. Onde Jesus se fez presente ali, na Santa Ceia. Ali também era a casa onde Marcos, seu filho, um homem de Deus, no quarto de cima, ele fez, juntamente com os discípulos, o dia de Pentecostes. Eles se reuniram ali no quarto dele, e aquele quarto foi o local, aleluia, onde o Espírito Santo de Deus desceu, amado. Assim, amado, nesse dia, nessa chave que eu estou dando a você, primeiro, falei de Maria, é a qual nós devemos seguir o exemplo de mulher que ajudou o próximo, exemplo de mulher que entregou a sua vida, entregou o seu lar para que Jesus fizesse parte ali da vida dela e que tudo o que ela fizesse seria de Deus. Segundo, a sua casa era um lugar de refúgio. Assim, amado, tem que ser a sua casa um lugar de refúgio. Não é refúgio de pessoas que você vai chamar, vai trazer para o seu lar, não é isso que eu estou falando. Mas um refúgio da sua família, do seu marido, do seu filho, o seu refúgio, onde você sinta paz, aonde você queira estar em oração, aonde você queira estar com sua família, em harmonia, em paz com seu filho, em almoçando, jantando, fazendo momentos alegres ali no teu lar. Seja qual for, você talvez more hoje numa casa de aluguel, mas creia que Deus está preparando a sua casa própria. Creia que nesse lar será esse lar de harmonia. Seja você mulher, seja você homem. Eu estou falando de Maria, mas também estou falando de Marcos, um homem de Deus que cedeu o seu quarto e ali houve o dia de Pentecostes. Quando nós colocamos primeiramente as nossas vidas na mão de Deus, do Deus Altíssimo, as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós decidimos amar o nosso lar, tomar posse daquela situação, quando nós decidimos que nós queremos organizar nosso lar, organizar primeiramente nosso corpo, que é o lar do Espírito Santo, nós decidimos amar nossa família, amar o próximo,
tudo acontece. Vocês irão ver como você vai romper com aquilo que está travado, com aquela energia negativa no teu sofá, com aquilo que quebra de noite, um filho que só tende a quebrar as coisas dentro de casa. Aquilo vai se dissipando, porque primeiramente você decidiu mudar. Você decidiu mudar. Quando você decide fazer algo diferente, quando você decide chamar Jesus para a sua vida, quando você entrega o seu espiritual a Deus, tudo muda. Eu lhe garanto, as coisas no teu lar irão mudar, seja homem ou seja mulher que esteja aqui. E aquele lá também, como eu falei no início, foi o lugar onde Pedro fugiu da prisão e correu para a casa de Maria, onde lá os irmãos estavam reunidos. Que sua casa seja um lugar onde você e sua esposa querem estar, onde você e seu marido querem estar, onde você e sua família, os seus filhos estejam juntos, irmãos que vivem junto ainda em algum lar, queira estar assim como a casa de Maria. Quando eu falei que Pedro foi também para lá, o terceiro tema é acolhimento e refúgio. Ali era um local de acolhimento e refúgio. E o maior episódio que houve ali também, um dos, porque teve a última ceia, teve o dia de Pentecoste, teve a volta de Pedro e teve também, quando Jesus voltou dentre os mortos, a primeira casa que ele foi a casa de Maria. Amada, é tremendo que nossa casa, que nosso lar seja esse local de acolhimento, para que seja um acolhimento para nós mesmos, que nós venhamos a se nos sentir bem, que nós venhamos a ouvir música ali, alegre, sorridente, ouvir as coisas de Deus ali naquele lar, que nós possamos pegar a palavra de Deus dentro do nosso lar e clamar o nome do Senhor. Então, amado, esse é um lugar de acolhimento. Esse foi um lugar onde todos queriam estar, onde o Espírito Santo se fez morada, onde Jesus Cristo andou, passeou, e que Ele esteja no nosso lar, na nossa casa, no nosso quarto, que seja a mudança necessária que nós precisamos. E comigo, não saia. A última palavra agora está fechando. Fica só mais um pouquinho e nós já vamos encerrar. E aí você sai daqui, dessa palavra, com algo novo, com algo que irá transformar a sua vida, uma virada de chave, que vai trazer aquele sonho de uma casa nova, que vai trazer aquele sonho de realizar, de coisas novas dentro do seu lar, memórias a qual você nunca irá esquecer. Então, a resposta que Jesus nos traz hoje, que o principal não é o físico, o principal para começar, para dar o pontapé, para que o mundo físico se torne realidade, para que o sonho de sair do aluguel, para que o sonho de ter uma casa maior, para que o sonho do carro novo, da reforma da casa venha se realizar, é o nosso espiritual. Primeiro, nós começamos por nós mesmos. Primeiro, nós entendemos que nós precisamos mudar, que nós precisamos tomar uma posição, seja de uma mulher sábia, seja de uma mãe sábia, seja de um pai sábio, uma decisão de dizer, em primeiro lugar, minha família, em primeiro lugar, o meu lar, minha mente vai se posicionar naquele local onde eu moro. Eu vou deixar ali minhas forças ali naquele local. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo eu entrego a Ele. Eu busco a Ele em fazer as coisas acontecerem, em buscar a palavra dEle, em buscar o espiritual, em estar em oração para me proteger, para me blindar, para que eu venha para o caminho da salvação. Então, assim, você pegando essa chave, botando em prática que você precisa ser mãe,
que você precisa ser mulher do lar também, mesmo que você já esteja rompendo barreiras. Quando eu falo mulher do lar, não é, eu tenho que ficar em casa faxinando. Não. Se você tem condição de botar uma empregada, alguém para arrumar, você assuma o dever como orientadora dessa empregada, dessa doméstica, dessa pessoa que te ajuda, para que sua casa seja um local organizado, para que seu lar seja um lugar onde Deus queira habitar. E você que é homem, coloque teus pensamentos, teu investimento na sua família, que cada vez mais que você investir, que você atuar nesse cenário de investimento, e você também mulher, você vai prosperar, porque cada vez mais que você investe, que você coloca, que você participa, mais você cresce, mais as coisas acontecem, mais você prospera. E assim como Maria prosperou, primeiramente espiritualmente, ela prosperou, uma mulher de Deus. O filho dela prosperou espiritualmente, um homem que escreveu o Evangelho de Marcos, de tudo aquilo que ele viu de Jesus, escreveu na época ali dos romanos, rompeu até hoje, está na história, as escrituras está aí, o nome de Marcos está aí, uma pessoa que foi usada por Deus para escrever. Então escreva hoje a sua história, decida hoje mudar o cenário da sua vida. Fique com Deus, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te acompanhe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.